E aí, galera, beleza? Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos de análise combinatória. Então, galera, eu vou começar hoje com 3 probleminhas para dar uma retomada dos assuntos que nós já estudamos, beleza? Então vem comigo aqui, ó, professor Renato Monteiro, Matemática, Colégio Santa Marcelina com vocês. Magda lança uma moeda 3 vezes sucessivamente. Quais são as sequências possíveis das faces obtidas nesses lançamentos? Então, pessoal, para o primeiro lançamento nós vamos ter duas opções. Ou vai dar cara ou vai dar coroa. Estou representando cara pela letra K e coroa pela letra C, tá certo? Para um segundo lançamento, considerando o primeiro que já foi feito, eu vou ter também duas opções, ó, cara ou coroa, tá certo? Então aqui embaixo eu vou ter também, ó, cara ou coroa, isso num segundo lançamento dessa moeda. Para um terceiro lançamento, considerando os dois lançamentos que já foram feitos, eu também, ó, vou ter cara ou coroa, né? Cara ou coroa. Aqui embaixo também, ó, cara ou coroa, cara ou coroa. Gente, aqui eu vou formar ternas ordenadas. O que são ternas ordenadas? Ternas ordenadas é isso aqui, ó. Para essa primeira possibilidade, eu vou ter cara, cara e cara. Para essa segunda, eu vou ter cara, cara e coroa. Para a terceira, eu vou ter cara, coroa e cara. Para a quarta, eu vou ter cara, coroa e coroa. Para a quinta possibilidade, eu vou ter coroa, cara e cara, né? Para a sexta possibilidade, coroa, cara e coroa. Para a sétima possibilidade, eu vou ter coroa, coroa e cara. E para a oitava e última possibilidade, eu vou ter coroa, coroa e coroa. Pessoal, aqui eu escrevi todas as sequências possíveis de faces que podem ser obtidas a partir dos lançamentos que a Magda fez, lançamentos que foram feitos de maneira contínua, um atrás do outro. Então, o nome de cada um desses elementos aqui, ó, como são 3, eu chamo de terna. E como a ordem importa, eu chamo de ordenada. Então, eu tenho ternas ordenadas, tá certo? Olha só, são 8, pessoal. São 8 possibilidades. Eu quero que você lembre tanto do princípio aditivo como do princípio multiplicativo. Perceba o seguinte, ó. Uma sequência aqui, ela é formada por 3 possíveis faces, tá bom? Se eu tiver apenas 2, não forma a sequência que eu quero, porque Magda lançou 3 vezes. Então, para formar a sequência, eu preciso de 3 possíveis faces. Então, para o primeiro lançamento, eu vou ter cara ou coroa, ou seja, eu vou ter 2 possibilidades, né? Para um segundo lançamento, eu também vou ter cara ou coroa, ou seja, eu vou ter 2 possibilidades. E para o terceiro lançamento, eu também vou ter cara ou coroa, eu vou ter mais 2 possibilidades. A pergunta que eu faço agora é, entre esses números aqui, eu coloco o sinal de mais, ou seja, eu vou levar em consideração que isso aqui é um princípio aditivo, ou eu vou colocar o sinal de vezes, levando em consideração que isso aqui é um princípio multiplicativo. Para responder o problema, você precisa saber que a sequência ela é formada, né, por 3 possíveis faces. Se eu contar só as possibilidades do primeiro lançamento ou só as possibilidades do segundo lançamento, não vai resolver o problema. Porque aqui, uma sequência aqui, ela é o conjunto de 3 possíveis faces. Então, eu tenho que ter a face do primeiro lançamento, com a face do segundo lançamento, com a face do terceiro lançamento. Então, eu tenho que ter no primeiro lançamento uma face e no segundo lançamento outra face e no terceiro lançamento outra face. O conectivo I lembra o que? A multiplicação do princípio multiplicativo. Então aqui eu vou multiplicar, galera, ó. Então eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. Então eu vou ter 8 possibilidades de sequências com 3 faces, tá bom? Eu vou poder obter, então aí, 8 possibilidades. E aí, pessoal, eu quero lembrar também que isto que eu fiz aqui, ó, se chama o diagrama de árvore, né? Ou seja, eu usei o diagrama de árvore nessa questão para relembrar o que eu já tinha falado na aula passada. Então, o diagrama de árvore, ele me ajuda a entender, ele me ajuda a visualizar todas as possíveis faces aqui, ó, que nós podemos obter depois
desses 3 lançamentos aí contínuos feitos por Magda, beleza, galera? Então é isso, essa primeira questão era para a gente revisar o princípio multiplicativo e essa questão da árvore, né? Da árvore de possibilidades, do diagrama de árvore, tá bom? Então vamos dar continuidade, vamos partir para a próxima aqui, ó. Na próxima diz o seguinte: Luísa esqueceu a senha de 3 algarismos para abrir o cadeado de sua mala de viagem. Ela só lembra que escolhera algarismos distintos entre si. Na pior das hipóteses, quantas combinações ela deverá testar para abrir a mala? Então a Luísa foi viajar, viajou toda feliz, chegou no seu destino e foi abrir a sua mala. Ela percebeu que não lembrava mais da senha da mala, mas ela lembrava de um detalhe. Ela sabia que aquela senha era formada por 3 algarismos distintos, galera. Ela sabia que não tinha repetido algarismos. E aí uma pergunta: quantas possibilidades, quantas combinações ela vai ter que fazer para ela conseguir abrir a mala sem lembrar da sua senha? Essa prática que nós vamos fazer agora, tá bom, galera? Para responder isso, né, eu vou colocar aqui uma grade que tem 3 opções aqui de entradas para algarismos. Nós sabemos que nós temos 10 algarismos, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu tenho 10 algarismos aqui, lógico, estou contando com o 0, tá bom? Então, para essa primeira tomada de decisão aqui, a Luísa vai ter 10 opções, tá certo? Ela vai ter 10 opções para escolher de algarismos. Para a segunda tomada de decisão, a Luísa só vai ter 9 opções. Por quê? Porque ela já escolheu uma lá no começo. E ela sabe que a sua senha é formada por algarismos distintos, ou seja, ela não vai repetir algarismos, galera. Para a terceira tomada de decisão, Luísa só tem 8 possibilidades. Perceba que aqui a senha é formada por 3 algarismos. Então, não posso considerar só o primeiro algarismo, ou o segundo algarismo, ou o terceiro. Eu tenho que considerar os 3 juntos. Eu não estou falando aqui, pessoal, de conjuntos disjuntos. Eu estou falando de conjuntos totalmente dependentes. Ou seja, eu estou falando de princípio multiplicativo. Para a primeira tomada de decisão, ela tem 10 possibilidades. Para a segunda, 9. Para a terceira, 8. Como ela é obrigada a tomar essas 3 decisões, esses conjuntos estão totalmente ligados um ao outro. Eu não posso escolher só 2 algarismos aqui que não resolve o problema. Então ela vai escolher o primeiro algarismo e o segundo algarismo e o terceiro algarismo. Por isso eu vou multiplicar pelo princípio multiplicativo, galera. Pessoal, e esse resultado vai dar 720 possibilidades. Como eu conheço a Luísa, eu tenho certeza que ela iria quebrar o cadeado e não iria fazer essas 720 possibilidades, beleza? Mas você entendeu? A senha da Luísa aqui no caso, ela é um grupo formado por 3 algarismos, que eu não posso escolher só um ou só outro. Seria princípio aditivo se fosse assim, não é? Mas eu tenho que escolher obrigatoriamente os 3 algarismos, então eles estão interligados, eles estão unidos. Por isso eu faço o princípio multiplicativo. Primeira tomada de decisão, 10 possibilidades. E uma segunda tomada de decisão, 9 possibilidades. E uma terceira tomada de decisão, 8 possibilidades. Multiplica tudo e aí você encontra o número de combinações que ela deverá testar, né, para abrir essa mala. Se ela testasse essas 720 aqui, dentro das 720 combinações aqui que nós encontramos, uma delas é a senha da Luísa. Então é isso, vamos para o próximo problema. O próximo problema trata do seguinte, olha só. Uma prova é composta de 8 questões do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras distintas ela pode ser respondida? A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: quando é que eu posso considerar que a prova é respondida? A prova é respondida a partir do momento que eu tiver feito todas as 8 questões. Se eu fizer só 7 questões, eu não respondi a prova, tá ok? Então vamos ter essa primeira consideração aí. Então, se a prova tem 8 questões, para a primeira tomada de decisão, a primeira questão, eu tenho quantas possibilidades de escolha? Eu tenho 2, ou é verdadeiro ou é falso. Então, para a primeira questão, eu tenho
duas possibilidades de escolha. Aí eu fiz a primeira questão, vou para a segunda questão. Na segunda questão, eu vou ter quantas opções para escolher? Eu vou ter que escolher ou verdadeiro ou falso. Então, também vou ter duas opções para escolher. E assim sucessivamente, até chegar na oitava questão, onde eu também vou ter apenas duas opções de escolha, verdadeiro ou falso. Perceba que o conjunto formado pela primeira questão, pela segunda questão, pela terceira, até chegar na oitava, é um conjunto interligado. Eu não posso responder só uma ou só outra. Eu tenho que responder todas para eu garantir que a prova foi respondida. Então, para a primeira tomada de decisão eu tenho 2, para a segunda 2, 2, isso vai se repetir quantas vezes? 8 vezes, não é, pessoal? Então eu vou ter o 2 multiplicando por ele mesmo 8 vezes, ou seja, eu vou ter 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 é a resposta desse problema aqui, tá bom? São a quantidade de maneiras distintas que essa prova pode ser respondida. E 2 elevado a 8 é igual a 256 maneiras distintas de se responder essa prova. Perceba que nessa questão nós utilizamos também o princípio multiplicativo, porque eu estou falando aí de conjuntos que não são conjuntos disjuntos. A primeira questão está ligada com a segunda, com a terceira, com a quarta, até chegar na oitava questão. Vamos então agora continuar nossa aula, tá bom? Bom, eu vou continuar a aula agora definindo o que é um fatorial, tá? O que é um fatorial? O fatorial de um número natural, lógico, tá bom? Nós vamos estar trabalhando aqui com os números naturais. Quem não lembra, os naturais é o conjunto formado por esses elementos aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, infinito, tá bom? Esses elementos aqui que nós usamos para fazer contagem, esses elementos aqui pertencem ao conjunto dos números naturais. Nós vamos usar esses elementos aqui no estudo de fatorial, tá bom? Dado um número natural n, definimos o fatorial de n, que nós vamos indicar dessa forma aqui, colocando o n e aquele sinal de exclamação. Nós definimos por meio da seguinte relação. Ó. Se esse n for maior ou igual a 2, tá? Como que vai funcionar essa relação? Você vai escrever n fatorial e ele vai ser igual a n vezes n menos 1, ou seja, eu multiplico o n por ele menos 1, que multiplica por ele menos 2, e vai tirando sempre 1 até chegar o elemento 1. Exemplo, vamos exemplificar que fica mais simples. Ó, como é que fica 3 fatorial? 3 fatorial fica 3 vezes 2 vezes 1. Tá vendo aí? Como que fica 5 fatorial? 5 fatorial é a mesma coisa aqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pessoal, o fatorial é apenas uma maneira para representar uma multiplicação de números consecutivos. Tá vendo aqui, ó? Uma multiplicação extensa de números consecutivos eu posso simplificar representando por um fatorial. Então, por exemplo, se eu tenho uma multiplicação assim, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu posso, em vez de escrever toda essa multiplicação, apenas escrever 8 fatorial. Pronto. Deu para você entender aí? Beleza, galera. Tem uma observação a se fazer, tá? Alguém poderia perguntar o seguinte, tio, você falou que essa definição vale para n maior ou igual a 2. E se o n for igual a 1? Se o n for igual a 1 ou se o n for igual a 0, nós vamos definir que o fatorial, ó, 0 fatorial vai ser 1 e que o 1 fatorial vai ser 1 também. Então, toda vez nas questões que a gente encontrar 0 fatorial ou 1 fatorial, nós vamos saber que o valor desse resultado vai ser 1. Tudo bem, galera? Vamos dar continuidade aqui, ó, tá? Sabendo disso aqui, vamos resolver aqui algumas questões. Preste atenção. Obtenha o valor de cada expressão. Para resolver esse tipo de expressão aqui, nós utilizamos uma estratégia. Que estratégia? Nós procuramos qual é o maior termo da expressão, desenvolvemos esse termo até chegar no segundo maior termo da expressão. Como que é isso? Observa que o maior termo aqui é o 7. Eu vou desenvolver ele 7 vezes 6 vezes 5 e eu vou parar no 5. Por que eu parei no 5? Porque o 5 é o segundo maior termo dessa expressão. Aqui embaixo eu tenho 5 fatorial e eu tenho 2 fatorial. Por que eu parei no 5 fatorial? Porque como ele vai aparecer em cima e embaixo, eu posso o quê?
cancelar esse 5 fatorial. E aí eu vou ter 7 vezes 6, que é 42, dividido por 2, né? Porque 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. E isso aqui vai dar 21. Pronto. Então, o resultado dessa primeira expressão é 21. Olha só a letra B aqui, ó. Eu vou usar a mesma estratégia. Eu vou pegar o maior, vou desenvolver até o segundo maior. O maior é 20, então eu vou desenvolver até o 18. 20 vezes 19 vezes 18. Fatorial, eu paro no 18. Dividido por 18 fatorial vezes 2 fatorial. Observe que o 18 ele se repetiu em cima e embaixo, né? Multiplicando, cancela ele. E aí você vai ter 20 vezes 19 dividido por 2, porque 2 fatorial é 2. 20 dividido por 2 é 10, tá certo? E 10 vezes 19 vai dar 190. Então, 190 é o resultado dessa letra B aqui. Tá certo, galera? Vamos para a letra C. Na letra C, eu vou usar uma outra estratégia, porque na letra C aparece uma adição. Então, na letra C, a estratégia vai ser o seguinte. Eu olho para o menor fatorial que tem lá, tá? E aí eu vou desenvolver os maiores até chegar no menor. Então, quem é o menor fatorial aqui? É o 9. Então, o 11 eu vou desenvolver até chegar ao 9 e o 10 eu vou desenvolver também até chegar ao 9. Aí você vai fazer o seguinte, ó, 11 vezes 10 vezes 9. Para no 9. Repete, mais 9 fatorial dividido por 10 vezes 9, para no 9, fatorial. Então, eu desenvolvi o 11 e o 10 até chegar no 9, que é o menor deles, tá bom? Agora, eu quero que tu perceba que nós temos 9 nessa primeira parcela, 9 nessa segunda parcela aqui, e nós temos 9 fatorial também embaixo. Então, agora eu posso colocar esse 9 em evidência, tá? E aí fica assim, ó, 9 fatorial vezes o 10 vezes 11, né? Mais 9 fatorial vezes o 1. Porque aí, ó, quando eu multiplico 9 fatorial vezes 10 vezes 11, vai dar essa primeira parcela aqui. Quando eu multiplico 9 fatorial por 1, vai dar essa segunda parcela aqui. E aí eu divido isso aqui, ó, por 10 vezes 9 fatorial. Observe que agora eu forcei aparecer um 9 fatorial em cima e um 9 fatorial embaixo. E aí eu vou só cancelar eles aqui. Aí eu vou ter 10 vezes 11, 110, mais 1, 111. Tudo isso dividido por 10, pessoal. E aí, se eu quisesse fazer mais uma vez, ficaria 11,1. Esse seria o valor, então, aí dessa letra C aqui, dessa expressão que está na letra C aqui. Deu para você entender? Se você tiver dúvida, anote as suas dúvidas, mande no grupo do WhatsApp, ou então guarde ela, porque nós teremos uma live ao vivo pelo aplicativo Zoom, e aí você vai tirar a sua dúvida, tá bom? Então vamos continuar aqui, galera. Ó. Temos agora esse tipo de questão, que é uma equação envolvendo aí o fatorial, tá certo? Como que a gente vai resolver isso aqui? Gente, quando a gente trabalha com equação, a ideia é sempre desenvolver termos para fazer cancelamentos. Eu poderia muito bem interpretar isso que está aqui da seguinte forma, ó. N mais 1 fatorial dividido por N menos 1 fatorial igual a 6 dividido por 1. E aí eu multiplico o meio pelos extremos, ficaria assim, ó, N mais 1 fatorial igual a 6 vezes N menos 1 fatorial. Bom, aí nós podemos fazer o seguinte, ó. Observe que o N mais 1, né, e o N menos 1, dá para avaliar, comparar os dois e avaliar qual que é o menor desses dois aqui. Ora, gente, é muito fácil perceber que o N menos 1 ele é menor que o N mais 1, tá bom? Então eu vou sair do N mais 1, que é o maior, e vou desenvolver até chegar no menor, que é o N menos 1. E aí você faz assim, ó, N mais 1, né? N mais 1 menos 1 vezes N. Se eu tiro 1 de N mais 1, vai ficar só N. Vezes, aí de N eu tiro 1. Aí vai ficar N menos 1.
E aí eu vou parar. Por quê? Porque eu já cheguei no n-1 que eu queria. Isso igual a 6 vezes n-1, tá certo? Fatorial. Agora você percebe que tem n-1 fatorial dos dois lados, não é? Então você pode, ó, cancelar n-1 com n-1 fatorial, e aí você vai encontrar uma equação do segundo grau, ó. N vezes n, n ao quadrado, n vezes 1 mais n igual a 6. N ao quadrado mais n menos 6 igual a 0. Como que resolve uma equação de segundo grau? Bhaskara, aquela coisa, né? Então vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4ac. Então delta vai ser igual. Quem é o b aqui? O b é 1, tá vendo aqui, ó? Então fica 1, 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes o a. O a aqui também é 1. Então 4 vezes 1 vezes o c. O C aqui é menos 6, então você escreve aqui menos 6. Então, delta vai ser igual a 1, 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Como aqui é menos e aqui dentro também tem menos, então vai ficar mais 24. E isso aqui vai dar 25, tá bom? Eu vou continuar aqui em cima, ó. X, ou vou botar o n, né, que é o valor que está em discussão aqui na equação. Então, o n ele vai ser menos b, ora, se o b é 1, aqui vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz de delta, o delta deu 25, então a raiz de 25 vai ser 5, dividido por 2a. O a é 1, então 2a é 2. Então, pessoal, a primeira raiz aqui, o primeiro n que eu vou encontrar, né, o n1 ou n', vai ser o menos 1 mais 5, que é 4, dividido por 2, que vai dar 2. E o n' que eu vou encontrar aqui, ó, vai ser o menos 1 menos 5, que é menos 6, dividido por 2, que vai dar menos 3. Então, a solução para n é 2 e menos 3. Como eu estou trabalhando apenas com os naturais, então eu vou desconsiderar esse negativo e vou adotar que a minha resposta é esse n igual a 2. Então, a solução dessa equação aqui é n igual a 2. Beleza, galera? Tudo bem, vamos para a próxima aqui agora. Ó. Eu vou usar a mesma estratégia para resolver essa questão aqui. Eu vou perceber n mais 2 e n, qual é o maior desses dois, e vou desenvolver o maior até chegar no menor. Perceba que o n mais 2 ele é maior que n. Aí você vai desenvolvendo, né? Eu vou sair aqui do n mais 2, sempre tirando uma unidade. N mais 1 vezes n. Opa, chegou no n, então pode parar aqui mesmo, né? E repete o outro lado, 6 vezes n fatorial. Como o n fatorial aparece nos dois lados, a gente pode cancelar ele, e aí a gente vai ter o seguinte, ó, n vezes n, n ao quadrado, n vezes 1 vai dar n, 2 vezes n, 2n, e 2 vezes 1 vai dar 2. Tudo isso igual a 6. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter n ao quadrado, mais 3n, trazendo esse 6 para cá, ele vem negativo, fica 2 menos 6. 2 menos 6 é menos 4, igual a 0. Pessoal, novamente uma equação de segundo grau. Novamente a gente vai precisar fazer Bhaskara, tá bom? Então fica delta igual b ao quadrado. Pessoal, b é 3, então você vai ter 3 ao quadrado, que vai dar 9, menos 4 vezes, quem é o a? Nessa equação, o a é 1. Então, 4 vezes 1 vezes o c. Quem é o c aqui? Menos 4. Então, você vai botar aqui, ó, menos 4. Delta vai ser igual a 9. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Como aqui é negativo e aqui também, nós vamos ficar com ele positivo, mais 16. 9 mais 16 vai dar 25. Então, o delta é 25. Então, eu tenho o seguinte, que o n é igual a menos b, tá? O b é 3, então vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz de delta. Delta deu 25, raiz de 25 é 5, dividido por 2a. O a é 1, então 2a é 2. Então, aqui eu vou ter o seguinte, a primeira raiz aqui, o n', ele é menos 3 mais 5, ou seja, é igual a 2 dividido por 2, tá, gente? Isso aqui vai dar 1. E a segunda raiz, o n', eu vou ter o seguinte, menos 3 menos 5 vai dar menos 8, tá? Dividido por 2, isso aqui vai dar menos 4. Novamente, eu estou considerando apenas o conjunto dos números naturais, então esse negativo aqui eu desconsidero, e o meu n vai ser 1.
A minha solução para essa segunda equação aqui vai ser 1. Então é isso, pessoal. Vou finalizar a aula nesse segundo exercício aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, mas se apareceu dúvida, pergunte. Você tem toda a disponibilidade para perguntar essa dúvida para mim. Tamo juntos, você não está só. Se liga, nós vamos ter um ao vivo na próxima aula para tirar dúvidas. Um forte abraço. Valeu, galera!